Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Esse debate ficou paralisado por conta da quarentena durante uns 2 meses, mais ou menos, alguma coisa assim, e voltou a semana passada, e eu agradeço o convite da Rádio Musical para que eu fosse o mediador desse debate, que é um debate da Rádio Musical, principal emissora evangélica de São Paulo. Você pode acompanhar esse debate a partir do dial 105,7, né, no FM. Você também pode acompanhar isso para São Paulo e toda a grande São Paulo, funciona muito bem. Se você está longe ou conhece alguém que está longe, né, então você pode acompanhar pelo site fmmusical.com.br, também está disponível. Também você pode baixar o aplicativo da rádio para o pessoal que usa a Apple e também para o pessoal que usa o Android. Você tem a condição de baixar a FM Musical, Rádio Musical FM também nas lojas, aí, né, nos marketplaces, tanto de um quanto do outro sistema operacional. Você também pode acompanhar pelo YouTube da Rádio Musical FM, pelo meu YouTube pessoal, Pastor César Cavalcante, também pelo Instagram, César Cavalcante, Rádio Musical FM. Sempre aí nessas páginas você tem condições de acompanhar o debate dessa manhã. Antes de começar o programa, pouco tempo antes, eu publiquei lá nos stories do meu Instagram uma pesquisa sobre o tema dessa manhã. E o tema dessa manhã é um tema que eu por exemplo, acho muito importante, que é a seguinte pergunta, a seguinte questão: a igreja pode excluir membros da igreja? É possível? A igreja admite, mas ela também pode demitir membros, né? Ou só admitir? Ela pode receber, ela também tem poder, né, biblicamente falando, para dispensar membros da igreja por algum motivo? E se tem, por quê? Quando? Tem na Bíblia? Não tem? Como funciona essa questão? E vota lá. Tem lá no story do Instagram, @César Cavalcante, você pode votar, e aí no finalzinho do debate eu vou falar aqui o percentual, pelo menos 30 para cá, 70 para lá, 70 para cá, 30 para cá, enfim, eu vou compartilhando aqui com vocês, beleza? E para debater esse tema, a igreja pode excluir membros? Eu estou recebendo aqui hoje na Rádio Musical aqui na Avenida Paulista 2 pastores, o pastor Lucas Rezende, ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico José Seminário JMC e também pelo Mackenzie, mestre e doutorando em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie também, professor da Faculdade Teológica da Trindade e serve ali na Igreja Presbiteriana no Alto da Lapa. Na opinião dele, a igreja pode sim demitir membros, né? Excluir, enfim, é essa questão. E do outro lado, nós temos aqui também o pastor Márcio Rogério, ele que é bacharel em teologia pela Escola Pedro Fidelis, da Igreja Assembleia de Deus Casa de Cura, em Santo André. É autor de livros como Os Passos de um Verdadeiro Discípulo, também o livro Somos como a Oliveira, da editora Pergunta Por Quê. E na opinião dele, não tem base assim, para você excluir um membro da igreja. Eu vou começar dando bem-vindo aqui ao pastor Lucas. Pastor Lucas, uma alegria te conhecer e recebê-lo aqui no debate da Rádio Musical. Pastor César, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de conhecer a rádio, de poder falar com os ouvintes. Peço desculpas a todos pelo uso da máscara, mas eu comentei com os pastores antes do programa que apareceu um ou outro sintomazinho. E aí a gente também já tranquilizando nas pessoas que me acompanham aí, porque às vezes daqui a pouco eu recebo um monte de mensagens, né? E aí, como é que você tá? O que aconteceu e tal? Tô bem, tô tranquilo. A minha preocupação é muito mais no sentido dos meus irmãos aqui, de não ser um disseminador, né? Do que comigo mesmo. Assim, graças a Deus a gente não tá aí no grupo de risco, mas não acho que, como diz lá em Provérbios, faz parte a sensatez, né? A gente tem que ser cuidado. Não há covardia, há apenas zelo da nossa parte. Como cristão, a gente tem que ser cuidadoso para não ser aí um veículo, né, de disseminação. Mas então é um prazer estar aqui pela primeira vez. Mais uma vez peço desculpas pelo uso da máscara, mas eu não quero correr o risco de disseminar nada aqui. Sintomas tranquilos que eu senti. Meus irmãos,
fiquem tranquilos, porque é natural quando você fala isso, receber as mensagens, fiquem tranquilos, estou muito bem, só estou realmente evitando qualquer risco aqui de contágio. Mas é um prazer conhecer também o pastor Márcio, uma alegria estar junto com vocês nessa manhã, espero que Deus utilize da instrumentalidade do programa para trazer mais luz sobre esse assunto para os nossos irmãos, para o povo de Deus. Pastor Márcio Rogério, seja bem-vindo também ao debate dessa manhã. Obrigado, pastor César, ao pastor Lucas. Pastor Lucas, obrigado pela oportunidade, é muito bom poder estar aqui, contribuindo, né, nessa programação. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo e nos ouvindo vai ser extremamente abençoado, instruído, e nós estamos aqui para trazer luz, né, luz ao texto bíblico e ao conhecimento desse tema que aparentemente pode ser simples, mas é muito intrigante, né? Então, querendo em Deus que essa programação seja uma bênção para todos nós. Bom, vamos lá. Você pode participar ao vivo mandando a sua opinião. E aí, na sua opinião, você que está ouvindo o programa, acompanhando pelas redes sociais, pelas plataformas, por várias formas que a gente está transmitindo esse programa, você acha que a igreja pode excluir membros? Manda teu áudio para cá, 011 98484 9988, 011 aqui em São Paulo, 011 98484 9988, manda seu áudio, só não manda um texto muito longo, né, não falando muito, não, mas alguma coisa como 1 minuto, um pouco menos. Olá, meu nome é fulano, falo de tal lugar, sou da igreja X, e na minha opinião é X, entendeu? Então manda aí para cá, 98484-9988, e eu vou começar com o pastor Lucas Rezende, já que eu comecei por ele aqui. Pastor Lucas, na sua opinião, o senhor acha que a igreja pode sim excluir os seus membros? Tem base bíblica? Você enxerga isso? Qual seria essa possibilidade? Quando acontece isso? Certo. Então, pastor César, pastor Márcio, na verdade a pergunta do nosso debate é se é certo excluir um membro de igreja, né? Aí eu acho que a questão nem é se é certo ou se é errado, né? Mas na minha opinião é bíblico. Agora, do que se trata isso, excluir membros da igreja? Nós estamos falando de disciplina eclesiástica, nós estamos falando de censuras eclesiásticas, que envolve ali uma prerrogativa que, à luz das Escrituras, a Escritura parece nos apontar que essa prerrogativa é dos líderes instituídos por Cristo. A Bíblia nos ensina que sobre os ombros do Senhor Jesus está o governo da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Se a gente ler a profecia lá de Isaías 9, diz que um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Mas também na Escritura nós aprendemos que Jesus instituiu oficiais para a sua igreja, instituiu líderes. A gente tem inúmeros textos, eu separei alguns aqui, que falam sobre esse exercício de presidência desses líderes instituídos por Cristo. Lá em 1 Timóteo 5,17 fala dos que presidem, até que são dignos de dobrados honorários, os que presidem bem, né, os que gerem a igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 5,12 fala dos que presidem e admoestam, e nós devemos ter afeição por eles, por esses líderes. Lá em Atos 20,17 fala de uma reunião dos presbíteros e até um chamado, olha, pastoreai o rebanho de Deus que está sobre a responsabilidade de vocês. Lá em Hebreus 13, especialmente no verso 17, fala sobre o cuidado que nós devemos ter para que os nossos guias não tenham um trabalho difícil nessa tarefa de gerir a igreja. 1 Coríntios 12, 28 fala que alguns Deus separou para governos, entre os dons do Espírito ali, você tem dons diversificados e também tem os dons de governo. Lá em Mateus 28, versos 18 a 20, Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada e ele confere, com base nessa autoridade, a missão de fazer discípulos e aí, claro, designando seus discípulos para isso, para formar novos discípulos com base na autoridade de Cristo. E eu poderia citar outros textos bíblicos que eu elenquei. Então, a questão é o seguinte, eu acredito que é sim um ponto pacífico aqui de que Jesus instituiu líderes. Agora, passa a ter uma divergência do ponto assim, está na prerrogativa desses líderes disciplinar ovelhas? Ou, do ponto de vista do nosso debate, está na prerrogativa deles trazer a disciplina, a censura, que pode chegar ao ponto da excomunhão? Para mim, à luz de textos bíblicos que a gente vai trabalhar aqui, eu acredito que está claro na Bíblia que sim, os líderes da igreja que receberam a instituição de liderança por Jesus Cristo têm sim essa prerrogativa. Vamos lá, pastor Márcio, qual a sua opinião aí inicial sobre o tema?
Nosso tema ele tem como título pode-se excluir membros, né, da igreja? Eu comungo em parte, né, do que o pastor Lucas disse, porque a igreja de Jesus ela foi instituída para a inclusão e não para a exclusão. Então, quando nós falamos de excluir, nós temos que entender algumas nuances, temos que ver cada ponto, cada aspecto. Então, quando nós falamos é possível, pode excluir alguém da igreja, da comunidade, então essa palavra já é muito forte, essa frase já é muito forte. Concordo com o pastor Lucas quando fala das prerrogativas, da autoridade dada aos pastores, mas cada caso é um caso. Então, por exemplo, quando eu pego em Mateus capítulo 18, Jesus vai falar ali sobre se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. E aí Jesus vai começando a insistir. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas, 2 ou 3. Se ele não te ouvir, leva à igreja. Então, a ideia da exclusão é o seguinte: nunca nós vamos olhar para a Bíblia sempre nessa visão de bate-pronto da exclusão. Então, mas no texto de Mateus termina assim: e se ele não ouvir nem a igreja, aí você trata ele como gentil. Exatamente. Publicano. Mas o que eu quero trazer a lume essa parte de exclusão. Já dá para excluir de uma vez, né? A pessoa, por exemplo, pecou, então a gente já pega aquela pessoa e já exclui aquela pessoa. É isso que eu queria compartilhar. O texto vai falar que no final essa pessoa pode ser excusada, excluída, mas sempre na prerrogativa de uma insistência, de insistir com essa pessoa. Porque nós estamos lidando com pessoas, com vidas, não é? Obviamente que, como eu disse, partindo de cada ponto, de cada vamos dizer, de cada ato da pessoa, de cada pecado que a pessoa realizou, eu parto de um princípio que eu vou sempre insistir em incluir aquela pessoa, ok? Entendi. Vamos lá, Pastor Lucas, o senhor apresentou aí vários textos mais voltados sobre a liderança. Sim, a ideia é mostrar que a gerência pesa sobre o líder. Seria isso? E em que momento esse líder constituído, a partir dos textos que eu me apresento, em que momento o líder pode chegar em alguém e falar assim: você não, chega. O meu objetivo em trazer esses textos bíblicos que envolvem a instituição de lideranças na igreja, porque essa é a base de tudo. Porque se alguém foi excluído da igreja, essa exclusão se dá por aqueles que estão presidindo, não é isso? Então, eu sinceramente, quando eu fiquei sabendo do tema do debate, né, eu fiquei curioso. Eu comentei com o pastor Márcio ali antes da gente entrar. Eu falei assim: eu estou curioso para saber qual que é essa posição, porque eu não conheço. O único movimento assim similar que nega a possibilidade da exclusão de membros que eu conheço na história é o princípio do erastianismo, que existiu e até hoje existem alguns países ainda na Europa que a igreja é estatal. Para você ser pastor da igreja, a igreja tem uma ligação com o Estado, você faz um concurso público e você, então, se torna pastor da igreja, ingressa ali e você recebe pelo Estado, né? Só que nesses casos não pode haver exclusão. Por quê? Porque como a igreja é estatal, é direito do cidadão participar da igreja, e quando você exclui o cidadão, você está excluindo o direito dele de ser cidadão, né? Mas é o único caso que eu conheço. A partir disso, eu não conheço nenhum movimento, não conheço nenhuma posição que não reconheça biblicamente que essa é uma realidade. Agora, a primeira participação do pastor Márcio, fiz aqui, sem dúvida nenhuma, algumas anotações para nos dirigir nisso, mas a primeira participação do pastor Márcio, ele reconhece que, de fato, existe esse princípio bíblico. No entanto, ele cita, né, diversas questões que devem ser tomadas antes da exclusão. E, nesse sentido, eu concordo, né? Um dos pontos que eu achei interessante a gente trazer para o debate é que a disciplina ela tem que ser de acordo com a natureza do crime, ela tem que ser proporcional. Nesse sentido, a gente percebe na Escritura a possibilidade de 3 níveis de censura eclesiástica, 3 níveis de disciplina eclesiástica. O que seria ele? Primeiro, a admoestação. E essa admoestação ainda tem 2 fases. Eu diria que tem a fase da admoestação que visa uma persuasão moral. O que é essa primeira admoestação, fase, né? Seria persuadir o irmão de que ele está em erro.
Agora, você pode fazer isso, e eu entendo que tem duas fases. De maneira privada, num primeiro momento. Não reconhecendo o seu erro, você faz de maneira pública. Mas peraí, pastor, a gente não vai expor pessoas à vergonha quando a gente faz essa admoestação pública? Lá em 1 Timóteo 5,20 diz que os pecados devem ser repreendidos publicamente para evitar que outras pessoas incorram nos mesmos erros. Então, quais seriam os processos da censura eclesiástica, da disciplina na igreja? Biblicamente falando, você tem a admoestação, e aí, até aproveitando da citação que o pastor Márcio fez, muito pertinente de Mateus 18, né? Você tem ali um primeiro momento de admoestação, depois Com você cara pode... de aconselhamento, seria mais ou menos isso. Tá? Pois quando a gente fala em admoestação, né, a gente tá falando sobre a chamada de atenção, a puxão de orelha, né? Você vai admoestar, né? Você já está chamando a pessoa a reconsiderar os seus caminhos, as suas posturas. Então, esse seria o primeiro momento. Primeiro privada, não resolveu? Faz publicamente. E aí, muitas igrejas, e eu estou assim, eu fecho com essa ideia da suspensão temporária da participação nos sacramentos, que seria chamada aí no nosso meio evangélico, pastor, muito comum, né? Recebi um banco. Como é que a gente fala? Banco, gancho. É o gancho, né? Vou ter um tempo aqui de banco, tá, né? O que o senhor está chamando de sacramentos? Aí eu chamo a Santa Ceia, o batismo e algumas práticas na nossa igreja, né, vamos dizer assim, na comunidade evangélica, envolve até a pessoa não orar. Não ter a oportunidade de orar em público. E orar em público, de trazer... É muito comum no meio pentecostal uma liturgia que envolve as oportunidades. Vou dar oportunidade para o irmão tal, vou dar oportunidade... Cantar, para falar alguma coisa. Então ele não teria, durante aquele momento que ele está suspenso, né, da participação Essas nos sacramentos, na vida comum da igreja. Aí, em terceiro lugar, lá em última instância, como o pastor Márcio falou, nós teríamos aí sim a excomunhão. Na verdade, a exclusão dele do rol de membros. Temos textos bíblicos para falar sobre Pastor Márcio, você concorda que vamos lá, ele pegou a sua cronologia apresentada lá em Mateus, que é da Bíblia, foi Jesus Cristo que falou. E aí ele está tentando, ele vai pormenorizando, né? O que acontece nessa primeira fase, na segunda, tal, beleza. Mas o senhor concorda com que o líder, o pastor, ele pode cercear o direito da pessoa de orar na igreja publicamente, né? Não é que ele vai tampar a boca do cara para orar, não é isso? Mas ele fala assim, ter a oportunidade, a gente tá entendendo, né? Pegar o microfone lá, irmãos, vamos orar, fica de pé, tal, não sei o quê. Ou esse cerceamento do direito de membro que pode orar, pode ler a Bíblia em público, pode pregar, trazer uma palavra, um estudo, dar aula na escola bíblica, ou coisa que vale. Isso, o senhor concorda ou acho que não? Então, esse cerceamento, eu acho que tem que ter os cuidados, o zelo. Eu sempre vou ressaltar aqui essa questão da disciplina, essa questão da exclusão como um zelo. Por exemplo, se nós estivéssemos num debate há 20 anos atrás, falando sobre esse tema, com certeza, unanimemente, aí umas 90% de chance era de exclusão total, não teria oportunidade, mas... Antes nem falava disciplina, já falava exclusão. Já falava exclusão, já falava exclusão. Então, assim, é claro que a palavra de Deus não muda, né? Mas eu acho que a metodologia de essa aplicabilidade de você disciplinar é que mudou, ok? Então, por exemplo, quando você pega 1 Coríntios capítulo 5, quando fala daquele pecado, quando Paulo ouviu da família de Cloé, ou Cloé, né? Quando aquele menino teve um ato sexual com a madrasta. E aí Paulo, ele vai aplicar uma disciplina naquela pessoa. E na igreja de Corinto. Nós sabemos que a igreja, que o lugar de Corinto era um lugar muito de prostituição, tinha ali o templo da deusa Afrodite, enfim. Então Paulo vai dar uma punição, ok? Uma disciplina naquela pessoa. E qual é a disciplina? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim, olha, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha que interessante. Paulo vai dizer, vamos entregar o corpo dele, a carne dele, né, a Satanás, mas o espírito dele vamos preservar. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, na minha concepção? Nós vamos dar a disciplina para ele,
nós vamos discipliná-lo, mas nós não vamos abandoná-lo. Qual é o problema hoje, pastor César e pastor Lucas? Essa questão de disciplina, de exclusão, ela ficou tão manchada, vou usar essa expressão, tão manchada, que as pessoas só souberam excluir e não souberam cuidar. Então, esse é o grande problema hoje. A gente exclui, claro, diante de pecados, e isso nós temos que fazer para trazer um sentimento de temor para a comunidade, para a igreja, mas só excluir, só jogar para fora, né? Jogar para fora no sentido assim, né? E o cuidado com aquela pessoa, né? Então, eu penso assim, que essa palavra exclusão, ela precisa ser acompanhada com a disciplina, mas com o cuidado que nós vamos ter com aquela pessoa para que ela não se perca. Bom, eu vou saber também o que pensa o ouvinte logo na sequência. O telefone aqui para você mandar o seu áudio é 98484 9988 011 98484 9988 8484 9988. Se você quiser falar aí ao telefone, né, pelo telefone fixo aqui da rádio, é o 4210 3060 011 São Paulo 4210 3060. Então você liga e as moças te atendem, e aí você fala, eu quero dar minha opinião, meu nome é fulano, sou de tal lugar e eu acho assim, tá certo? E votem lá no Instagram, @César Cavalcante, vai lá, você sabe que o meu nome é com S, para começar, né? Todo mundo me pergunta. Eu tenho um problema com isso, cara. Então meu nome começa com S, só para causar, eu acho. Então, SEZAR, então SEZAR, César Cavalcante. Vai lá na página do Insta, lá nos stories, você tem lá uma pesquisa. Então, clica lá, vota lá se sim ou se não. E no finalzinho do programa, eu revelo aqui o percentual, tá, dessa votação. Então, vira aí, a gente vai para o intervalo rápido e voltamos com o segundo bloco do debate da Rádio Musical. Por favor. Por favor. Por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem 3 minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar. Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais para respirar esses ares. Diga não ao racismo. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM. Eu quero falar com você que deseja ler a Bíblia na língua original do Antigo Testamento, o hebraico. A Bíblia foi escrita em hebraico, a sua maior porção, grego, né, em segundo lugar, e trechos em aramaico. A maior porção da Bíblia foi escrita em hebraico. O hebraico bíblico, ele difere-se um pouco do hebraico moderno, muito embora a alfabetização seja exatamente a mesma. Pastor, quem é alfabetizado? Obrigado, Adriano. Quem é alfabetizado no hebraico bíblico consegue ler qualquer coisa do hebraico moderno? Consegue ler qualquer coisa, mas existem algumas diferenças, sobretudo na questão de tempo verbal. O hebraico bíblico ele é mais, como que eu vou falar, mais pobre, né? Mais simples, né? Do que o hebraico moderno. E uma questão que pega muita gente desprevenido é que quando a gente vai pesquisar no dicionário em português, as palavras, elas aparecem ali os verbos no infinitivo. Então, por exemplo, andar, falar, pegar, pregar,
ir, voltar. Isso é o dicionário em português. No dicionário hebraico, não me perguntem por quê, porque eu também não sei, mas no dicionário, você vai lá na livraria, lá em Israel, e saca um dicionário, ele não aparece no infinitivo, ele aparece no passado, na terceira pessoa do singular, no passado. Significa que vai aparecer lá, voltou, foi, fez, pregou, falou, enfim, tem essas diferenças. E essas diferenças, elas acabam virando uma pegadinha, né, para a pessoa que quer fazer a sua exegese, por exemplo, do texto bíblico. Então, vale muito a pena que você, ao invés de comer de segunda mão, aprenda o hebraico bíblico. A Faculdade Teológica Bethesda tem um curso fantástico de alfabetização em hebraico para iniciantes. Hebraico do absoluto zero. Significa que você vai ler a Bíblia do jeito que os profetas escreveram. E quando você que não foram traduzidos para o português, que se abrirão diante de você. Imagina que você aprenda o francês. E então você vai conseguir ler obras, né, que não tem em português, e você mesmo vai traduzir. Então, agora imagina você aprender o hebraico bíblico. Então você vai ler o que o Moisés escreveu do jeito que está escrito. Você vai ler os Salmos de Davi do jeito que ele escreveu, com as palavras de Davi. Esse curso, ele te ensina, ele tem 4 pilares básicos para o iniciante de hebraico. Então, se a pessoa não sabe nada de hebraico, absolutamente zero, então ele vai aprender 4 pilares, 4 partes, 4 pontos. Primeiro, você vai aprender a ler. Isso é a alfabetização clássica. Você vai aprender a escrever, você vai aprender a pronúncia correta, porque tem sim umas pegadinhas, e você vai aprender a transliterar. Então, leitura, escrita, pronúncia e transliteração, agora ao seu alcance. Esse curso, ele custa 10 parcelas de R$ 99,00, é super barato, R$ 99,00 por mês. Tem plantão tira dúvidas, é um curso 100% online, o curso começa hoje. Você faz a sua inscrição e já recebe login e senha para começar a estudar. Porém, ele está em promoção aqui na Rádio Musical com 50% de desconto. Quer dizer, todo mundo paga, vou arredondar os preços, tá? R$100, mas você vai pagar 50. Ou seja, todo mundo paga 99, mas você vai pagar R$49 apenas. A matrícula é de graça. Você vai receber a ficha, vai preencher, ou se você quer tirar algumas dúvidas, o pessoal te atende também tirando as suas dúvidas. Mas o fato é, são 10 de 99, esquece. 50 deixa com a faculdade e você paga só R$49. Você pode investir R$49, então você está diante da possibilidade de ser alfabetizado na língua oficial do Antigo Testamento, na língua hebraica. E tem também 2 presentes. Além de ganhar 50% de bolsa de estudos, isso é desconto real, dinheiro, economia no bolso, né? Você ainda ganha 2 outros cursos. O primeiro curso é com o pastor Paulo Sérgio Batista. Ele é um curso de apologética, também 100% online. Você vai receber no mesmo login e senha. Você vai ter aí o curso Defesa da Fé Contemporânea. Como você defende a fé diante dos liberais, teologicamente falando. Como que você defende a fé diante da teologia do homossexualismo. Já tem teologia gay que defende que o apóstolo Paulo tinha um caso, que Jesus e Marcos, que Davi e Jonatas e tal. Como é que você se aprofunda nessa questão? E o segundo curso que você está recebendo de presente, na verdade é um evento chamado Escola de Ministérios da Faculdade Bethesda, onde eu, o Dr. Ricardo Bitum, o pastor Paulo Lutero de Mello, ministramos durante, eu não sei, tem mais ou menos umas 8 horas de trabalho ali, onde a gente vai falar sobre uma parte de teologia e outra de ministério. Então, se você... cada um desses cursos que você está ganhando custa R$360, tá? Então, você está ganhando aí R$720 em cursos e R$500 de desconto. Soma tudo aí para você ver. Tudo isso para quem tem vontade de aprender hebraico de verdade. Aprender hebraico, fazer exegese, ler, escrever, falar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Se você tem interesse, é muito simples. Se liga que eu vou dar o WhatsApp agora. Me chama no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho hebraico, teu nome, tracinho 5007-6844. Quantas pessoas você conhece
que lê hebraico, escreve hebraico, translitera o texto original. Que tal você ser essa pessoa estratégica na sua igreja, no seu ministério e colocar esse conhecimento à disposição do reino? Está na hora. Se você pode investir R$ 49, essa é a sua chance. 011 9 9007 6844 9007 6844. Voltamos com o debate. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o debate. Temos aqui algumas pessoas participando no telefone. O Max, acredito sim, uma vez que esse membro não respeite as normas da igreja e vive causando rebeliões, contendas, atrapalhando assim o crescimento do organismo vivo local. Um membro, quando está enfermo em nosso corpo, não tem como recuperá-lo, geralmente é amputado para que o restante não morra. Acredito que o efeito de um membro que não se amolda aos parâmetros da Bíblia não é diferente, caso esteja barrando o crescimento da mesma. Porém, é um caso a se decidir com muito cuidado, procurando sempre soluções mais amenas. Tá aí o Max. O Jefferson. Paulo teve uma atitude muito radical na igreja em Corinto devido à liderança, porém, os irmãos não fizeram nada com o caso da madrasta. Hoje, devido nós termos toda a doutrina bíblica completa em nossas mãos, não podemos excluir, mas sim disciplinar para que sirva de exemplo para os demais. Então, esse aqui acho que sim, esse aqui acho que não. O José Elton, Pastor César, parabéns pelo seu aniversário. Opa, já foi, obrigado, Deus abençoe. Foi, quando? Sexta? Sábado. Deus continue abençoando sua vida. Referente ao tema, eu penso que a igreja não pode excluir membro, pois ela está representando Cristo na terra e Jesus veio para os doentes. A Sônia de São Roque, parabéns, pastor César, também feliz aniversário, valeu, Sônia. A Maria Goretti, paz, depende, eu acho que depende do caso, isso aqui não está em cima do muro. O Moisés, quem Jesus excluiu na Bíblia? Tá aí, então, pelo jeito, ele acha que não pode. Cairan, bom dia, pastor e graças a paz. Acredito que a igreja não tenha essa prerrogativa, pois no livro de Tiago, capítulo 2, deixa claro que não devemos fazer acepção de pessoas. O não está ganhando, hein? O Elias, depende, se ele estiver contaminando outros membros, então parece que sim ou que não, não sei. A Célia, jamais excluir, sou contra, Deus nunca excluiu ninguém. Já vi acontecer isso na minha igreja anos atrás, também é contra, não deve excluir. O Edmilson, bom dia, examinando as escrituras, eu entendo que não, também não vai excluir. O Edilson, sim, biblicamente, esgotadas todas as tentativas de disciplinar o membro e para trazê-la à comunhão, tudo isso com muito amor. O Elilton, acho que eu li certo, Pires, dependendo do problema que existe, acho que sim. Exemplo, tem um camarada que fica namorando com as irmãs da igreja e não tem nenhum tipo de respeito com os dogmas da igreja, só quer abusar. Prefiro excluir esse cara do que cultivar um mau caráter na igreja. A Mauri, sim, deve excluir. Agora, tem mais aqui pessoas para eu ler, mas vamos aí para ouvir pelo menos uns 2 áudios aí e voltamos aqui para os nossos debatedores. Vai. Bom dia, Pai do Senhor, Leandro. Estou nesse momento trabalhando e eu acho que os pastores, os líderes espirituais não devem excluir membro, ou os membros, né, que erram aí, né? Porque, e os pastores quando erram aí, como é que fica a situação, né? É que falar do membro que erra e excluir não é uma boa, na minha opinião. Mas e o pastor, ou os pastores quando erram aí? Opinião do ouvinte, debates. Vamos lá, tem ouvinte ao vivo, eu não sabia, eu achava que era só o áudio. Vamos lá, vamos ouvir, senão o cara tá muito tempo na linha, me perdoe, meu irmão. Vamos lá, alô? Alô? Quem fala? É Vera Lúcia, aqui de Itapevi. Eu não entendi seu nome. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Vera. Eu sou a cara, você falou o cara. É a cara. Vamos lá. Ô Vera, qual que é a sua opinião? A igreja pode ou não pode excluir pessoas? Não pode, porque até então, né, o debate é bem difícil, mas Jesus veio, né, sacrificar por cada vida. E ele veio fazer o homem pescadores de homens, não excluir homens, né?
Entendi, tá bom. Obrigado pela sua opinião, Vera. Deus abençoe. Nada, paz para todos aí, tá? Amém. E bom dia. Tá aí, Vera, que é a cara, não é o cara, é a cara. É a cara. Vamos lá. Mais ouvinte ao vivo ao telefone. Vamos pro próximo. Tem 42 10 30 60. Me dá um toque aí, Rafa, se tiver no ponto. Tá? Não? Era mentira, pessoal. Era uma pegadinha do malandro. Ah, tem? Tem, então vai, agora chegou. Era verdade, vai. Alô? Alô, bom dia, pastor César. Bom dia, quem fala? É o pastor Renier da Praia Grande, tudo bem? Oi, pastor, bem-vindo ao programa, tudo bem? Amém, tudo bem. Eu sou da Praia Grande, mas agora estou aqui em Piracicaba. Eita. Fiz a maratona, quer dizer, participei da maratona, foi bem, só viu, foi 10. Glória a Deus, maravilha. Pastor, qual que é a sua opinião? Material aí. Legal. Qual que é a sua opinião sobre esse debate? Você acha que o senhor, como pastor, a igreja pode ou não pode excluir pessoas? Olha, no meu entendimento, como eu tenho agido, né? A exclusão é o último ponto, é o último recurso quando não tem mais jeito. Quando você chama atenção, você conversa. Eu tenho vários exemplos assim na minha igreja, exemplos graves. Você chama, conversa, você procura estar junto, busca a pessoa, vai atrás. E quando não tem mais jeito, você vê que aquele camarada não quer saber, então aí, às vezes também você nem precisa mais excluir, porque ele próprio já saiu da igreja. Agora, um pastor ele deu a opinião dizendo que ele tem que afastar as pessoas da atividade, colocar no banco. E afastar, vamos dizer, se é do louvor, da oração, enfim. Deixar afastado das atividades espirituais da igreja. A minha pergunta é, quando ele é afastado também das áreas espirituais da igreja, e como é que se fica em relação ao dízimo? Deixa também de receber o dízimo dele? Aí coloca, não, você também não deve dizimar mais? Boa pergunta, boa. Obrigado, pastor. Agora eu queria saber, pastor, só mais uma coisinha. Eu conheço uma igreja que, não sei se cabe aí, o pastor, ele cometeu, o pastor presidente, ele cometeu um problema na igreja dele, que criou a saída de muitos membros, mais de 300 membros, do qual saíram algum pastor e diáconos e presbíteros. O que aconteceu? Ele de púlpito, depois, ele tirou a unção. Existe isso, tirar a unção? Se puder responder, amém. Tá bom. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Um abraço. Bom, como o tempo é muito curto, eu vou pedir para a equipe aqui, a nossa assessoria, tentar fazer um outro debate sobre isso. Pastor Lucas, sobrou para você. Como é que fica aí a questão? Por exemplo, o senhor é o pastor, eu fui excluído, certo, ou disciplinado, não sei como no caso ele está falando da disciplina. Como é que fica meu dízimo? Continua recebendo? E a ceia? Eu vou engrossar a pergunta. Eu mereço, eu posso participar da ceia se eu estou em disciplina ou não? Como é? Vamos lá. O que eu percebo pela participação dos ouvintes, até pela participação do pastor mesmo, esqueci o nome dele. Renier, que bom que ele está com a gente ligado aí. Então, pelo que eu percebo, parece que a gente precisa qualificar as questões aqui, continuar qualificando. Eu comecei qualificando. Quando eu falo de exclusão de membros, eu estou falando de disciplina. Por quê? Para entender que é um processo comum na igreja, bíblico, que passa por etapas para a gente qualificar o que a gente está falando. E que esse é o último recurso. Exatamente. Isso está na Escritura Sagrada. Existe um procedimento a ser feito, com fins a ser feito. Se der tempo, a gente vai entrar também nessa questão. Para que serve isso, né? Qual que é o propósito disso? Por que Deus estabeleceu isso para nós na Escritura Sagrada? Quando eu falo essa questão de qualificar, pastor César, pastor Márcio, é porque eu vejo irmãos que participaram aqui dizendo o seguinte: Jesus não excluiu ninguém, a gente está aqui para arrebanhar ou para excluir e tal. Meus irmãos, disciplina é um ato declarativo da igreja. O que significa isso? Nós não estamos perdoando ou nós não estamos condenando ninguém ao inferno, nós não estamos impedindo ninguém de participar das atividades regulares da igreja. Nós só estamos num ato declarativo, declarando que alguém está tendo uma postura que não condiz com os princípios bíblicos, aqueles que devem ser encontrados em pessoas que fazem parte de um povo que foi chamado para ser santo, que foi chamado para ser puro. Se há uma desobediência tal, uma rebeldia tal, que a pessoa quer viver de uma determinada maneira que não condiz com os princípios da palavra de Deus, como é que uma comunidade cristã que se apresenta para ser um testemunho para o mundo vai tolerar que essa pessoa viva como membro dessa comunidade sem assumir os compromissos que ela fez na hora do batismo? Entendeu? Compromisso de santidade, de uma vida reta, de uma vida pura, de uma vida que é luz e sal da terra.
Entendeu? Então nós não estamos falando aqui de excluir pessoas, colocar pessoas para fora da igreja. Então a gente tem que ter cuidado com qualificando os termos. Nós estamos falando de um ato declarativo que define que essa pessoa não está arrolada no rol de membros da igreja. Pastor Márcio, parece que a sua posição está tendo mais aderência. O pessoal está dizendo, não pode. Mas o senhor também defende que pode no final, então? Sim, eu defendo que pode sim haver a exclusão. O que nós precisamos colocar é que esta palavra exclusão, ela soa para a comunidade cristã, para o povo de Deus, aquela coisa de já excluir. Então, quando se fala, vamos excluir, vamos disciplinar, eu conheço muitas pessoas, pastor César, pastor Lucas, muitas pessoas que, quando escutam esta palavra exclusão, já sentem o arrepio, aquela coisa de ser renegado. E a palavra exclusão tem que ser acompanhado com essa disciplina de cuidado. Sim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando leva Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso, ele vai dizer assim, olha, tem 2 camaradas lá, na verdade 3, que você tem que ter cuidado com eles. Himeneu, Fileto e Alexandre. Esses camaradas aí são terríveis. Eu vou entregar eles até para Satanás. 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Porque eles dão trabalho. A palavra deles corrói como gangrena nos ossos. Só que, veja bem, quando você estuda ali as cartas paulinas, você veja que Paulo não exclui eles, mas Paulo dá uma advertência, dá um conselho a Timóteo, tome cuidado com eles. Mas se eles derem trabalho, você pode aplicar a disciplina nessas pessoas. Nesse ponto aqui há uma discordância clara que eu discordo do pastor Márcio no seguinte sentido. A linguagem que é utilizada em 1 Timóteo 1,20 é a mesma linguagem utilizada em 1 Coríntios 5,5, que diz que eu estou entregando a Satanás com aquela continuação que o pastor Márcio já citou, para que, veja aqui o texto literalmente, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Na verdade, a igreja, a gestão que eu comecei defendendo nesse debate que existe dos líderes da igreja, ela é exclusiva ao aspecto material, carnal, é um rol de membros. O aspecto espiritual excede a nossa questão, foi o que eu falei. Quando nós disciplinamos o membro... Mas nesse caso, entregar Satanás é o quê? Seria a exclusão da comunidade, do rol de membros, a exclusão oficial, como ato declarativo. Não seria a disciplina em si, porque os 2 textos em 1 Coríntios 5 e 1 Timóteo 1,20 sejam entregues a Satanás, na minha concepção discipliná-los, ok? Um desligamento. Mas como ele está entregue a Satanás se ele está na igreja? Quer dizer, Satanás está lá? Na verdade, ali é uma figura de linguagem que é usado. O entregue a Satanás é discipliná-lo. Deixar ele à mercê no sentido de desligá-lo. Eu estou entendendo que ele está sendo excluído da cobertura da igreja, do ponto de vista que a igreja arrebanha ali os seus membros. Mas não vai deixar de ser cuidado e amparado. Inclusive, para que o espírito seja salvo. O que significa seria isso? O equivalente lá a Mateus 18? Seria o equivalente a Mateus 18 falar, trate como gentio. Que a comunidade no qual a igreja está inserido saiba que ele não é oficialmente parte dessa comunidade. Agora tem um propósito, veja, para que o espírito seja salvo. Em que sentido? Como assim? Uma vez que ele chegou a esse ponto de ser afastado da comunhão com os irmãos oficialmente, como ato declarativo, olha, a postura dele, que ele sinta isso. Que ele possa perceber, olha, eu fiz uma coisa tão grave que me fez até ser excluído da comunidade cristã que eu participava. Tá, mas ele pode ser reabilitado? Evidentemente. Exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar. Vamos ver o que pensou o ouvinte. Tem mais ouvinte para falar no telefone. Vamos lá. Alô? Alô, paz, pastor César. Tudo na bênção, pastor Igor. Firme? Oi, pastor. Tudo bem? Como vai? Tudo na bênção, graças Tá aí, pastor Igor Alessandro. É isso aí, a Zona Norte de São Paulo. Bem-vindo, pastor. Pois não, qual que é a sua opinião? Amém. Então, deixa eu falar rapidinho. Eu sou a favor, sim, da exclusão. O que aconteceu? No ano de 2011, lá na Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida, no início da igreja, a igreja começou em 2008, eu tinha um pastor ali que, infelizmente, caiu em adultério. E aí ele foi disciplinado, né? Coloquei 6 meses até para realmente ver como é que ele ia, né, ficar e tudo, enfim. Dentro desses 6 meses, a igreja ficou, né, eu particularmente, juntamente com a equipe ministerial, ficamos
em silêncio no sentido de segredo em relação à vida dele e tal, disciplinando, tirei todos os trabalhos dele, só que infelizmente, por trás, ele começou a falar que era inveja, que era perseguição, que ninguém queria deixar ele pegar mais. Então, enfim, o que aconteceu? Eu tive que dar realmente uma carta de exclusão, tanto pela Bíblia Sagrada que me dá essa opção, como também pelo Estatuto da Porque Igreja. esse cara, ele ia estragar mais gente ainda, né? Não, ele estava dividindo a igreja. Ele estava dividindo a igreja. Então era assim, no começo da igreja, quando eu ia pregar, não ia ninguém. Entendeu? Quando eu falava alguma coisa para os obreiros e tudo, ninguém aceitava, porque achava que eu estava com perseguição religiosa contra ele. Entendi. Entendeu? Então estava me causando um problema muito grande. Aí eu expus tanto ele como a pessoa, como a menina, tudo na frente da igreja, né? E aí, infelizmente, tive que fazer isso, porque era um caso de rompimento da igreja, de rachadura da igreja. Resumindo, esse camarada, junto com a esposa, foi embora da igreja com a carta de exclusão e foi para uma outra igreja, uma outra Assembleia de Deus, de renome, sabe, de nome aí, não posso falar, né, é antiético, só que regional, e está atuando até hoje como pastor. Já caiu 2 vezes e está atuando como pastor por aí afora, entendeu? Entendi. Então, assim, eu sou a favor da disciplina. Se, infelizmente, o membro não concordar com a disciplina, não se resolver ou até mesmo mudar, que haja realmente a transformação e a regeneração, infelizmente não dá para continuar, porque isso fere o corpo, né? O corpo de Cristo. Então eu sou a favor, sim, da disciplina. Não aceitou a exclusão na hora. Obrigado, pastor Igor. Deus abençoe, Tá viu? Um grande abraço. Forte abraço. Deus abençoe a todos aí. Paz Amém. de Cristo, Obrigado. irmão. Amém. Então vamos lá. Caramba, acabando o debate, meu Deus do céu. Vamos ler aqui mais coisas, senão o pessoal me manda embora daqui, gente. Eu só estou trabalhando para a rádio. Vamos lá. Juraci, bom dia. Como pode excluir alguém que foi inserido no corpo de Cristo? Se foi o próprio Cristo que formou a igreja, a partir de todos quantos crescem, seria, né? Em seu nome é inserido, o cego de nascença foi curado e foi excluído do templo. Ele creu e foi agregado a Cristo. O Renato, então esse aqui também crê que não. Bom dia, pastor, eu acho que não, pois o próprio Rei Jesus disse, todo aquele que meu Pai me der, jamais lançarei fora. Tá aí uma pontinha calvinista na cena. Né? O Abel, rapaz, na minha opinião, dependendo da situação, sim, tem base bíblica. O Marcos Cardoso, bom dia, pastor, a todos do programa, não sei o que e tal. Concordo que se deve excluir membros dos trabalhos da igreja, bem como da comunhão, quando se está em pecado. Ok, sim, não vou conseguir ler todos. Opiniões que estão vindo do YouTube, a Tereza Isaías, eu não concordo. Colocar em disciplina, sim, sou da Assembleia de Deus em Sarandi, no Paraná. Então, colocar em disciplina, sim, mas excluir não. Vai o pessoal do Paraná. Ronaldo Silva, crente que depois de corrigido permanece no erro, depois de disciplinado continua pecando, é contumaz. A igreja pode excomungar. Valdeci Gama, sim, mas entenda, irmãos, eu conheço vários irmãos que o pastor advertiu várias vezes e continuaram errando, e aí como fica essa pessoa? E mais uma meia dúzia aqui para a gente encerrar. O Rai, acho que é o nome dele assim. Eu acho que não. Se Jesus disse que 99 ficasse, que as 99 ficasse, que ele iria buscar a machucada, então ele confiou nas mãos 100% de cuidado. Então ele acha que não. O Giovanni, de forma nenhuma, a igreja deve acolher e não excluir ninguém. O Gilson, se o membro começar a denegrir a igreja, chama para conversar. Se ele não quiser reconhecer, aí tem que tomar medidas cabíveis. Eu vou colocar aqui sim. A Kátia, não, mesmo que seu comportamento tenha sido um tanto quanto exorbitante, devemos agir como Jesus agia, repreendendo, porém ensinando a refletir. Então, aqui também não. E a Silvana Paz Pastores cita pelo menos 3 razões para essa atitude. Tá vendo aí uma teóloga clássica, né? Tem que ter 3 textos, senão não vai. Alguma coisa assim. Eu não sei quem definiu que tem que ter 3 textos para tudo, mas vamos lá. Tem a Bíblia, né? Então, vamos lá. Gente, faz uma vinheta das considerações finais. O tempo voou, eu percebi que dá pra gente voltar com esse tema logo aí, porque é um tema bem recorrente, bem importante. Na sequência desse intervalo, eu vou colher aqui a opinião final de cada debatedor e vou falar qual o percentual aqui dos papéis que está comigo e do Instagram. Ainda dá tempo de você votar no Instagram. Vai lá, @César Cavalcante, ache nos meus stories, lá tem uma pergunta e uma enquete, se sim ou se não. Vota rapidinho lá, que vai dar tempo. Solta aí as considerações finais.
Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos aí com as últimas considerações. Comecei com o pastor Lucas, vou terminar com ele. Pastor Lucas, suas considerações finais. Eu só quero fazer uma correção aqui, porque o pastor Renier está ouvindo a gente lá de Piracicaba, se eu não me engano, né? Ele perguntou sobre o dízimo, né? Como eu falei, a exclusão de um membro é um ato declarativo da igreja, onde ela coloca que as posturas que aquela pessoa está tendo não condiz com a maneira, o ethos, né? Os princípios morais cristãos que aquela comunidade defende, que aquela comunidade vive. Então, como ato declarativo, a questão do dízimo ela é peculiar de cada um. À luz da minha compreensão bíblica, ela é um princípio moral. Não legal, foi no Antigo Testamento, mas é um princípio moral. Então, acho que não entra nessa questão. A pessoa faz o que ela entende que é correto, né? Independente se ela está em disciplina ou não. A minha consideração final é aqui, ainda baseado em 1 Coríntios capítulo 5, que eu quero trazer aqui quais que são os objetivos da disciplina. Porque eu repito, a gente tem que qualificar o termo, porque muita gente está pensando que exclusão, você não pode vir aqui mais, a porta está fechada para você e eu não vou mais te abraçar e nem te cumprimentar. E, na verdade, não é isso. Na verdade, quando a gente olha para o texto bíblico de 1 Coríntios 5, a gente vê que o propósito ali é reconquistar o transgressor, para que ele se arrependa, para dissuadir os outros de praticarem transgressão semelhante, para tirar fora o velho fermento, para purgar, né, esse fermento que pode contaminar a massa inteira, evitar que a igreja seja tomada como o mundo, afinal de contas ali o reinado de Cristo tem que ser evidente, reivindicar a honra de Cristo nesse sentido, a pureza, evitar a ira de Deus também, enfim, garantir que a igreja testemunhe bem ao mundo. E, lembrando o texto lá de Mateus 16, 19, Jesus diz para Pedro sobre esta pedra edificarei minha igreja, e que ligares na terra terá sido ligado no céu, e eu entendo que envolve também essa aplicação da disciplina, como em Mateus 18 fica claro. Ou a gente precisa de mais horário, ou a gente precisa revoltar com esse tema. Vamos lá, pastor Márcio. Minhas considerações finais é um testemunho, pastor, rapidinho. Num livro do pastor Ricardo Gondim, acho que é Proibido. É Proibido. Nesse livro ele fala de um que a igreja de um pastor, um testemunho de um pastor, né? E ele estava ali na casa atendendo outros pastores e de repente a esposa dele chegou para ele e disse assim: olha, a nossa filha cortou o cabelo. E aí ele foi no quarto e espancou ela, bateu nela, deixou ela com vergonhas e depois voltou para a sala com a reunião dos pastores. Quando, de repente, a esposa voltou e falou: olha, nossa filha ateou fogo no corpo e está com o corpo queimando lá, levaram para o hospital, ela faleceu. Então, a questão da disciplina, a questão da exclusão, nós temos que ver caso por caso. Sempre vamos insistir com a pessoa, não vamos passar o pano, no sentido, né, mais coloquial da palavra, mas vamos sempre prezar pela alma daquela pessoa, pela restauração daquela pessoa. Bom, só para dar aqui os finalmente, aqui nas perguntas, 12 pessoas votaram que não deve, opinaram, né, ligaram aqui na rádio, dizendo que não deve excluir, e 6 disseram que sim. Mas já no Instagram a conversa foi diferente. Eu tive 53% de pessoas dizendo que pode excluir e 47% dizendo que não pode excluir. De qualquer forma, fica aí o pedido para a direção aqui para repetirmos esse tema, porque é muito interessante. Verdade. Obrigado, pastor Lucas. Obrigado, pastor Márcio. Pastor Lucas, rapidinho, a sua igreja onde fica? Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, todos estão convidados a conhecer, Rua Doutor José Elias, 67. Você pode me encontrar no YouTube, pastor Lucas Rezende, se inscreve lá no canal, sempre tem conteúdos teológicos, e também no canal da igreja, Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, para acompanhar mensagens, culto, transmissões em geral. Legal. Pastor Márcio, pode te achar? Você pode entrar no meu Instagram, PR Márcio Rogério 3, também no nosso YouTube da Igreja AD Casa da Cura. Quero mandar um abraço para o meu pastor Naldo, minha pastora Fia, que sempre me abençoa. Você pode entrar lá, AD Casa da Cura. Amém? Amém. Gente, obrigado a todos vocês. Eu fico por aqui com o debate e às 14 horas tem o programa Crescendo na Fé. 20 anos de programa, agora de volta aqui na Rádio Musical FM. Um grande abraço, a gente se encontra às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você acabou de ouvir na Musical FM Debates com o pastor César Cavalcante. De volta.